Bom dia, espero que todos estejam bem. A nossa atividade de hoje é de língua portuguesa, está no livro Trilhas, na página 41 até a página 45. Nós já começamos a estudar um pouco as fábulas e nós aprendemos algumas características da fábula, né? Não sei se vocês lembram, então aqui a gente vai fazer um exercício. Vou falando aqui, espero que você aí consiga ir relembrando quais são as características de uma fábula. A fábula, ela sempre vai usar animais, ela sempre vai usar, mesmo que use pessoas, vai sempre estar interagindo com um animal que também fale com ela. E a fábula, a principal característica é que ela sempre quer nos ensinar alguma coisa. Sempre no final da fábula, ela tem uma moral. Ela é um texto narrativo, então sempre está contando a história de outra pessoa, de outro personagem, né? Na maioria das vezes com animais que falam também, que interagem, e sempre quer, a partir de uma situação, quer nos ensinar alguma coisa. Essa é a fábula. E hoje nós vamos conhecer aqui o cordel. Então, nós vamos na atividade 5, de repente, uma fábula, página 41 do livro Trilhas. Você já ouviu falar em cordel? Cordéis são textos muito comuns na região nordeste do país. É um texto escrito em versos rimados, ok? Então, tem rimas. Surgiram primeiro na oralidade e depois foram impressos em folhetos. A origem do cordel, olha só, foi em Portugal. Os artistas imprimiam seus textos em folhetos e penduravam em espécies de cordas ou barbantes para expor, como está aqui nessa imagem que nós podemos ver aqui, dos cordéis penduradinhos aqui numa corda, num barbante, preso ali por um prendedor mesmo. E aqui está a gravura. Essas gravuras são chamadas de xilogravuras, porque elas são feitas em madeiras. Olha que característica interessante tem os cordéis. No Brasil, herdamos dos portugueses o nome de cordel, que vem de corda, mas não o formato de exposição. Há muitos artistas que não expõem os seus textos em barbantes. Alguns poemas são ilustrados, mas com uma ilustração chamada xilogravura, que é uma forma de fazer gravura sobre madeira. Há cordéis de variados assuntos. O autor ou cordelista frequentemente recita seu poema em espaços públicos. A recitação é ritmada, muitas vezes acompanhada de instrumentos musicais. A intenção da recitação musicada é conquistar compradores para seus trabalhos. Há muitos cordelistas no Brasil. Há até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Um dos cordelistas mais famosos é Patativa do Assaré, mas muitos artistas levam sua arte e cultura pelo país afora. Os cordéis são importantes manifestações artísticas e culturais do nosso país. Além de rimados, são construídos por versos, que é cada linha, e estrofe, que é um conjunto de linhas, como nos poemas. O título do cordel que você lerá é O Corvo e a Raposa. Esse título, O Corvo e a Raposa, faz você se lembrar de algo? Explique. Então, se quando você lê O Corvo e a Raposa, você lembra de alguma história que você já ouviu? Explica aí pra gente. Letra B. Leia o texto dos dois textos para poder compará-los. Eu vou começar a ler aqui O Cordel, O Corvo e a Raposa, certo? E depois eu vou ler a fábula para a gente fazer o comparativo. Quem escreveu esse aqui foi o Marco Aurélio, O Corvo e a Raposa. Certa vez um velho corvo voava sem nenhum pejo para a árvore em que vivia com um pedaço de queijo, porque degustá-los aos poucos era o seu maior desejo. De repente, sob a árvore passa a matreira raposa, e esta, ao ver o velho corvo, que em galho alto repousa, diz em tom bem lisonjeiro: Meu amigo, como ousa? O que quer essa finória? Pensa inocente o tal corvo. Disse ela: Desse pecado, amigo, eu não o absorvo. A sua beleza é tanta que chega a ser um estorvo. Suas penas e seu porte são exemplos para nós. Eu só queria saber, antes, durante e após, se entre os seus dons também inclui-se uma bela voz.
Claro que sim, minha filha, diz o corvo fanfarrão, e bancando o Pavarotti, abre o bico sem noção, e tarde demais percebe que seu queijo foi ao chão. A raposa abocanhou o queijo, logrando a ave. Depois disse: Amigo corvo, vai um conselho suave. Tem voz, porém não tem cérebro. Eis um problema bem grave. Aqui nós temos algumas palavras encontradas no texto do cordel que nós procuramos no dicionário, que nós podemos encontrar o significado no dicionário. É importante que sempre quando não soubermos o significado da palavra, de alguma palavra, que nós vamos até o dicionário, que procuremos no dicionário, ok? Então nós temos degustar, estorvo, fanfarrão, finória, lisonjeiro, lograr, matreira, Pavarotti, pejo. E na frente o significado. Agora nós vamos ler a fábula. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar a sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: aqueles que se envaidecem com elogios acabam como o corvo. Essa fábula foi retirada do livro Alfabetização, da Ana Rosa Abreu. O que nós vamos fazer agora na página 45? Nós vamos apontar aqui as semelhanças e as diferenças da fábula, texto 2, ao cordel, texto 1. Ok? Então, você vai olhar os dois textos. Já olhando assim, nós conseguimos perceber pela estrutura do texto as diferenças, não é? Pelo título também, nós conseguimos perceber uma diferença aí. Então, a estrutura do texto, olha só, o cordel, ele é organizado em versos, certo? Cada linha é um verso. Então, ele não precisa estar na linha cheia, a linha completa. Ele pode usar só metade, só uma parte da linha, igual aqui, ele não vai até o final. Ele não está organizado em parágrafos como na nossa fábula. A fábula está organizada aqui, só a estrutura dela você percebe a diferença. Ela está organizada em parágrafos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos. Nós temos aqui também a pontuação, olha, quando a raposa vai falar, olha o travessão ali, né? E aqui nós não temos. Aqui também nós temos cada verso, né, organizado em estrofes. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, que são esse conjunto de linhas, esse conjunto de versos. E o texto está organizado em parágrafo, além do título, como eu disse, certo? A moral aqui está separada do cordel. O cordel, a moral já está aqui no final do texto, mas dentro do texto. O cordel também está organizado em rimas. Você percebe que mesmo que você não tente ler com ritmo, não tem como, porque o próprio cordel, o próprio texto já dá o ritmo. É muito bacana, né? E também eu quero que você aponte aqui as semelhanças que os dois textos têm, tá bom? A atividade E dê 3 características para esses 3 personagens, vocês podem retirar dos dois textos. Vocês procurem características do corvo na fábula e no cordel e da raposa também na fábula e no cordel. Essa atividade que nós começamos hoje, nós terminaremos na próxima segunda-feira, que teremos a aula de língua portuguesa. Porque amanhã, de terça-feira, nós estamos estudando folclore, né? Junto com os outros quartos anos lá no Google Meet.
Então, na próxima, a gente está começando hoje, segunda a gente retoma esses 2 textos e continua as atividades do livro Trilhas, ok?